Fala pessoal, estamos aqui em mais um domingo muito especial, reunidas para falar com quem faz a cidade imobiliária. Afinal, a cidade imobiliária não é feita só de concreto, Aninha, ela é feita também de dados e muitos dados. E a pessoa que está aqui hoje, ela é a inteligência da Lopes Imóveis, né, Aninha? Bom dia a todos, uma satisfação estar aqui mais uma vez nesta manhã de domingo no Cidade Imobiliária. E o programa de hoje promete, não só porque a gente vai falar de dados, de construção de cidade imobiliária, mas porque a gente está aqui com um grande amigo. É verdade. Né? Hoje a gente tem um enorme prazer de receber aqui Wagner Paiva, diretor de inteligência de mercado da Lopes Imóveis. Wagner, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, bom dia a todos. Agradeço demais o convite de vocês, dizer que estou muito orgulhoso de assistir todos os domingos no YouTube o programa de vocês e assim, estão arrasando, sempre crescendo e sempre com novas entrevistas, uma melhor que a outra. Parabéns pelo trabalho. E a de hoje vai ser mega especial. Como a Aninha disse, Wagner é um amigo muito querido. Para mim é um irmão que o mercado imobiliário deu, né? Não fique com ciúme, é meu irmão. Mas é porque aqui em Fortaleza, ele é o meu parceiraço, é o meu par lá na Lopes. Nós somos, né, os dois diretores e a gente trabalha muito junto, muito dividindo as responsabilidades dessa operação. Então é um prazer e um orgulho enorme estar aqui com você, que já era para ter vindo há muito tempo, né, Aninha? Falar aqui sobre dados. E Wagner, você assiste, então você já sabe. Vai falar de CPF. Wagner é bem discreto, o negócio dele é dados, são números, é análise. Mas hoje a gente quer saber aqui quem é o Wagner. O Wagner que eu conheci em 2010, na Lopes Imóveis, mas que tem um sotaque diferente, que parece que não é muito daqui do Nordeste. Então fala pra gente, Wagner, de onde é que você é? O que é que você fez, né? Quem é? O pai do João, é isso? Exatamente. Eu, apesar de ser paulista, né? Nasci em São Paulo, criado em São Paulo, mas a minha raiz é cearense. Minha mãe de Boa Viagem, meu pai de Pedra Branca, são interiores aqui do Ceará. E tenho sangue cearense, né? Então, vim pra cá pro Ceará em 2010. Sou pai do João, tenho a minha esposa que eu amo. Inclusive, aproveitar a audiência para mandar um beijo para ela. Te amo, Jane. Gosto muito de dados, de tecnologia. Também aprendi a gostar de pessoas muito quanto ajuda a Paty e lá na Lopes Imóveis. E também amo meu interior, Quixeramobim, que é o interior da minha esposa. Dou maior valor ir para lá, tomar minha cervejinha, ir tomar meu banho de rio, comer meu peixinho assado ali na beira do rio. Esse sou eu. Gente, para quem não conhece o Wagner, porque quem já pisou na Lopes Imóveis conhece essas duas figuras aqui, que é a Patrícia e o Wagner. Papai diz, Wagner? né? É Wagner mesmo? É o Maguinho. É o Maguinho. Os ouvintes que não conhecem, então, gente, quem é ele? Mas ele é o Wagner Paiva. E há alguns anos ele era bem magrinho. Exatamente isso. E aí ele era conhecido no mercado como Maguinho. E ele é o braço direito, a Paty é o braço direito e o Wagner é o braço esquerdo do Ricardo Bezerra, meu pai, lá na Lopes Imóveis. Então, por isso que eu disse, quem pisa na Lopes Imóveis, quem sabe, assim, pisa no mercado imobiliário, conhece esses dois aqui. Mas o Wagner, ele é conhecido pela inteligência de mercado. Então, os dados, os números, a gente vai falar aqui sobre flash imobiliário, vocês vão entender as tendências de mercado e de onde é que o Wagner tira isso, essas informações. Mas já vou começar aqui, né, falando de emoção, porque o Wagner falou, eu aprendi a gostar de pessoas. E isso é tão legal, porque geralmente o ser humano, ele é um equilíbrio assim, entre o racional e o emocional, e eu acredito que o Wagner e a Patrícia, enquanto diretores ali da Lopes Imóveis junto com o Ricardo, se complementam. E ele falou aqui claramente isso, né, Patrícia, com você eu aprendi a gostar de pessoas, e a Patrícia, por outro lado, fala, com você eu aprendi a entender e a gostar de números. E aí, né, vou voltar aqui, né, para falar de CPF por trás do CNPJ. Ele é a pessoa dos números, dos dados, da pesquisa de mercado, mas tem o CPF por trás disso tudo, né? Então, ele vai ali para Quixeramobim, tomar a cerveja dele, né? Enfim, e aí vai com a Jane, um beijo para ela também. Tem o tempo de qualidade com o João. E tudo isso equilibrando com um mercado que é uma pressão absurda, que é dentro ali da Lopes Imóveis, dentro do mercado imobiliário cearense. Então, como é que você equilibra, Wagner, essa pressão com esse lazer? Primeiro que a pressão do mercado imobiliário é uma coisa que eu gosto. Eu sempre gostei, desde a Lopes São Paulo, comecei lá em São Paulo, a pressão era gigantesca. Eu entrei no momento de 2007 na empresa, Aninha, que a Lopes lançava 14, 15 produtos no final de semana. Então, assim, era muito trabalho para você fazer ali. Eu trabalhava sábado, domingo, não tinha hora. A hora do cliente era a nossa hora. E eu
naquele meio de muitas vendas acontecendo, eu me sentia bem, né? Então a pressão, ela me anima. Eu acho que fica ruim quando não tem pressão. Então eu gosto dessa pressão. E eu não gosto de passar essa pressão para os meus liderados, né? Eu gosto de fazer ali o caminho para ficar tudo bem para todo mundo, mas eu gosto de receber essa pressão. Então, ela não impacta para mim assim, no meu dia a dia, né? E aí, o tempo de qualidade que você falou é a família. Para mim, é a família, tá com meu filho, tá com minha esposa, tá com meus parentes, com as pessoas que eu gosto, com meus amigos, se divertindo, enfim. Esse é o meu tempo de qualidade. Na minha casa no interior, que eu dou o maior valor a essa casa, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Nosso investidor aqui do mercado imobiliário, viu? Wagner, você falou que você veio para Fortaleza em 2010. Sim. E como é que foi isso? Aí você falou também que você trabalhou na Lopes em São Paulo, né? Na LPS Brasil. Isso. Então, lá na Lopes São Paulo, você entrou no mercado imobiliário como, né? Começa a falar um pouquinho aí da tua entrada nesse mercado. E eu quero que você finalize falando como que você veio parar no Ceará. Foi o Ricardo que te trouxe? Como foi isso? Vamos lá. Eu comecei na Lopes São Paulo em 2007. E eu entrei através de um amigo que trabalhou comigo numa outra empresa de pesquisa. Eu era digitador de pesquisa, né? E através desse amigo que me convidou para fazer um teste na Lopes. E foi um teste assim, Aninha. Eu tinha que ganhar, digitando do 01 ao 20. Eu tinha ganhado um japonês lá na Lopes, né? Que ele era muito rápido. Aí, se eu ganhasse dele num tempo, eu nem passava por RH. Era quem digitava mais rápido? Eu tinha ganhado dele, já era funcionário. Pois tá aí. Então, foi assim que eu passei. Eu ganhei do japonês. E aí fui contratado para trabalhar no setor de digitação lá, que era digital, era processo interno, né? Digitar cheque em sistema, na época era cheque ainda, né? Que a gente recebia dos clientes. E precisava, como eram muitas vendas, né? Mais de 100 vendas no sábado, precisava agilizar esse processo. Então eu entrei para trabalhar nisso daí, Paty. E daí eu fui crescendo, né? Fui olhando os setores da empresa. Eu vi que o setor de cálculo era um setor ali, pelo menos de onde eu ficava, era o setor que melhor remunerava. Então, eu queria crescer, aprendi cálculo. Nas minhas folgas, eu ia para a empresa para aprender cálculo. Ficava lá sem ganho nenhum, mas aprendendo. 6 meses depois, eu já estava no cálculo. Aí, passou mais 6 meses, eu coordenava o cálculo. Olha aí. E aí, eu vi que comecei a me envolver com outros setores da empresa. Eu vi que era o atendimento ao incorporador que pagava um pouco mais. Aí, eu fui atrás de buscar, de crescer. E acabei entrando nesse setor, aprendi muito com a Cristina. A Cris, beijo pra Cris, a gente tem que mandar pra ela assistir você aqui. A Cris é maravilhosa. Maravilhosa, eu aprendi muita coisa com ela, muita coisa Nesse mesmo. momento, você já era formada em administração? Nesse momento, eu estava cursando administração. Então, isso foi em 2007, eu estava cursando. Se eu não me engano, estava no terceiro ou quarto semestre, agora eu não me recordo. E casou ali, né, com matemática financeira, tudo que eu gostava na época da faculdade e também na época da empresa, né? Aí assim que eu assumi o atendimento, a incorporador, fui aprender a analisar terreno, aprender a desenvolver produto. Então, esse para mim foi o maior aprendizado da empresa, né? E aí surgiu o convite para o Ceará, né? Que aí veio principalmente através da minha esposa, né? Ela morava aqui, eu morava lá. Então, foi um motivo maior para eu poder vir para o Ceará. E aí eu trouxe minha mãe. Minha mãe é cearense, fazia 25 anos que não pisava no Ceará, né? E eu trouxe ela em 2009, de férias. Aí o Ricardo me ligou, falou, não, vem aqui conhecer. E eu de férias, eu falei, eu vou nada, eu vou curtir o Ceará. Não, nem pisei na empresa, mas eu gostei tanto da cidade. E aí falei para minha namorada na época, né, minha esposa hoje, que se tivesse uma vaga assim, eu toparia mudar para o Ceará. E foi assim que aconteceu. Em julho eu vim sozinho, em julho de 2010, né, 7 meses depois eu estava aqui sozinho. E aí o Ricardo me convidou novamente para ir conhecer. Eu conheci a empresa e aí não teve jeito. Não teve jeito. Era o destino. Aí você chegou em 2010, e eu me lembro bem, porque eu entrei no final de 2009, e ele veio implantar um tal de atendimento ao incorporador aqui na Lopes, e essa tal inteligência de mercado, né? Você falou vários dados, várias coisas aí que remotam muito a Lopes, a uma grande imobiliária, Aninha, uma grande imobiliária, né, a maior da América Latina até então. Quando eu cheguei na Lopes,
as construtoras, Aninha, e eu acho que isso também na Grande São Paulo, elas não tinham uma estrutura de secretaria de vendas. Então, essa secretaria, que a gente chama do setor de contratos, o cálculo que ele fala é o cálculo de comissão. Então, quanto que o imóvel custa, quanto é de comissão, aí bota lá quanto que o cliente vai pagar de financiamento, etc, etc. Parcelas. Isso parecia algo surreal e absurdo. E daí, ele entrou em 2010, implantou tudo isso na Secretaria de Vendas num processo, já tinha, mas ele ajudou a organizar melhor, porque a gente pegou um grande lançamento da Elbo, logo em 2011, onde a gente tinha exclusividade do produto. E eu me lembro que a gente teve que contratar uma série de freelancers, e o Wagner era o cara que organizava tudo isso. Organizava o setor de cálculo, organizava o setor de contratos, o jurídico que analisava, aí quando o contrato voltava pelo jurídico, e eu entendi o tamanho da Lopes naquele momento. Com essa organização, né, que o Wagner conseguiu, juntamente ali com o Disseu, na época que era o nosso diretor também, para implantar. E aí para mim, né, ficou muito marcado. Eu sou chegada juntamente com isso. É claro Tu que era do RH nessa época? Eu já era do comercial. Eu fiquei no RH há pouco tempo. Eu fiquei no RH de dezembro de 2009 até março de 2010. Mas não era diretora ainda? Não, eu sou diretora do comercial aqui com o Wagner há 4 anos só. Tô Olha 16 só. na Lopes. Por que eu tô perguntando isso? Eu quero deixar muito claro como eu acho muito bonito. Porque o Wagner entrou, ele não era nem formado em administração ainda, não tinha graduação. Entrou como digitador, ganhou lá de um concorrente porque digitava mais rápido de 01 a 20. Olha, né? Olha que interessante. E hoje ele é diretor de uma empresa. Vocês têm noção, assim, não, Aninha, mas é normal. Não é normal. Não, foi do nada, Aninha. Foi colocado lá. Entendeu? Aquela velha história que a gente sempre fala, muito trabalho, né? muito trabalho. Muita Muitas noites responsabilidade. sem dormir, porque Várias. a gente sabe que, principalmente no mercado de São Paulo, e aqui também, a gente foi dormir em lançamento aqui 3, 4 horas da manhã. Não vou nem falar de São Paulo, porque o negócio lá deve ser ainda pior. Mas aqui a gente chegou a dormir 4 horas da manhã, todo mundo rodando por todos os setores. Você perguntou, tu já era diretora? Não, não era diretora. Eu era do marketing, relacionamento com o incorporador, mas eu fui secretaria de vendas. Eu fui do salão para controlar espelho, eu fui comercial para sentar e fazer fechamento de venda. E assim éramos todos nós, né, Wagner? Com certeza. Então, o que você falou que te motivou a vir para o Ceará foi a Jane, foi a sua namorada. E quando você chegou aqui, Wagner, e já entrando um pouquinho na fase profissional, da sua trajetória profissional, o que foi que te chamou mais a atenção na tua chegada na Lopes Imóveis? A mesma empresa do grupo, mas eu acredito que com uma cultura e uma característica completamente diferente, né? Para mim, o que chamou mais atenção, que foi uma oportunidade que eu vi muito grande, é a falta de dados. Eu não falo da empresa, porque lá em São Paulo, eu fazia várias reuniões com incorporadores, né, com construtoras, e a Lopes tem um sistema que você apertava um botão, você tinha todos os dados de lançamentos, por data, por metro quadrado, por tamanho, enfim. E aqui a gente não tinha estruturado e o mercado não tinha. Porque lá em São Paulo tem o Secov, enfim, tem várias empresas que atuam com essas pesquisas, né? E aqui não tinha ninguém que fazia esse levantamento, né? Então, para mim, foi isso. A forma que as consultoras analisavam, era tabela, era produto, olhava lá o memorial descritivo do produto concorrente e desenvolvia o produto dele a partir disso, né? E aí foi quando eu vi a janela. Falei, vamos criar aqui a nossa inteligência de mercado, vamos começar a planilhar dados, vamos começar a ter um banco de dados bem rico e forte para prestar esse serviço aí para os nossos clientes incorporadores, né? E para os nossos corretores também. Eu ouvi uma história também, e aqui me contaram em off. Rapaz, lá vem. Mas que além de ver essas janelas de oportunidade, que isso é muito importante, muito interessante para a gente reconhecer. Nós temos que estar abertos para enxergar essas janelas de oportunidade, mas elas também precisam passar e você brilhantemente enxergou essa janela de oportunidade que hoje a gente vai ver no que ela resultou e no que está, né, resultando ainda. Mas eu ouvi uma história aí que você se impressionou com a venda que alguém fez de um terreno ali do Best Steel. Com certeza. Isso daí eu já analisava... Quando eu comecei a analisar o mercado, que eu estudei, foi 6 meses ali analisando Fortaleza, né? Antes de vir para cá, eu comecei a analisar através da própria Lopes. Tinha acesso aos dados, via sistema. E aí, Aninha, teve um dia que a Lopes ela lança as vendas, né? Algumas pessoas recebem as vendas do Brasil inteiro. E aí eu vi que teve uma venda na época, 30 milhões de reais, se eu não me engano, 2010, né? E foi uma venda do Ricardo Bezerra. Ele vendeu o terreno ali da quadra BS, né? Que tem o Best Gold, que hoje vai lançar o Best Steel também. Então, foi isso que me impressionou bastante.
Eu falei, bom, aqui vai nascer um grande produto ou uma quadra repleta de produtos gigantes, né? Então, isso me chamou muita atenção para também vir para cá, né? Eita. Perfeito. É visionário, é visionário. Vaguinha, a gente aqui passa super rapidinho, o primeiro bloco já está se encerrando, mas a gente volta já já. E aí, quando a gente voltar, já que você é o cara dos números, eu quero entender o que é esse tal de flash imobiliário. O Ricardo Bezerra já esteve aqui sentado uma vez falando sobre ele. São os dados que norteiam, inclusive, o Cidade Imobiliária, o prêmio Cidade Imobiliária, Sim. né? E eu sei que você está por trás desses números juntamente com o Ricardo, você é o cara da base de dados. Então, a gente volta falando sobre isso. Até já. Cidade Imobiliária. Oferecimento Comercial Maia. Há 40 anos distribuindo material de construção. Há mais de 40 anos, a Comercial Maia está presente nos empreendimentos que moldam o crescimento do Ceará. Especialista no atendimento a construtoras e lojas no ramo de materiais de construção, conta com uma estrutura dedicada ao fornecimento técnico para obras de grande porte. Soluções completas em elétrica, hidráulica, ferramentas, tintas e EPIs com as principais marcas do mercado. Comercial Maia, estrutura e confiança para quem constrói o futuro. Estamos de volta, então, com Cidade Imobiliária, entrevistando essa personalidade da nossa cidade, que é o Wagner Paiva, o Maguinho da Lopes Imóveis. Wagner, a gente queria voltar, então, falando aqui de um fenômeno que acontece. Assim, eu não sei se os nossos ouvintes têm noção do que é o flash imobiliário, mas todas as sextas-feiras de todos os meses do ano, há 14 anos, a gente reúne lá no auditório da Lopes Imóveis. Quantos incorporadores? Mais de 70? Mais de 70. Mais de 70 incorporadores, representantes das construtoras e incorporadoras aqui do nosso estado, para falar sobre dados do mercado imobiliário cearense. E aí isso é algo que nasceu ali dentro da Lopes Imóveis. Você e o Ricardo Bezerra, né? Então, como foi isso? Conta para os nossos ouvintes, primeiro, o que é o flash, né? O que é? A gente se reúne ali toda última sexta-feira do mês para fazer o quê? Para ouvir o quê? Ouvir quem? e como foi que nasceu essa ideia? Então, Aninha, o Flash Imobiliário ele é uma pesquisa, um estudo, né, bem rico sobre o mercado imobiliário, uma base bem antiga, desde 2010. Apesar de ele ter começado em 2013, a nossa base começou em 2010, né, a análise de dados. E aí, toda sexta-feira, como você falou, a última sexta-feira do mês, nós reunimos os principais incorporadores da cidade e até gente de fora também, para conhecer esses dados, para dar um norte do que lançar, do que não lançar, onde está com dificuldade, onde está saindo mais, qual é o nicho de mercado que tem que ser explorado, preço de metro quadrado, se existe desconto, se não existe, qual é esse desconto. Então, assim, é uma análise geral sobre o mercado. E ele nasceu, na verdade, de uma dificuldade, né? Eu comecei em 2010, como eu falei, a fazer vários estudos de mercado. Era uma apresentação para cada incorporador, era uma apresentação para cada consultora, era um terreno diferente. Às vezes a consultora chegava com 3, 4 terrenos para analisar em bairros diferentes. Então isso demandava muito tempo. Então foi uma dificuldade que eu tive de atender os nossos clientes, né? E que está dentro da missão da Lopes, de atender com excelência. Eu falei, pô, não estamos trabalhando com excelência. Vamos ter que fazer alguma coisa diferente. Me reuni com o Ricardo, tá aqui, Ricardo, a dificuldade é essa. Vamos fazer, eu acho melhor a gente fazer um evento com todos eles e dar a mesma informação para todo mundo. E o Ricardo super apoiou a ideia e aí transformou num negócio muito maior. Como sempre, né? E hoje é o que é o Flash, né? Há tanto tempo, todos os meses, não paramos nem na pandemia. Na pandemia teve que ser online, né? Mas não paramos, fizemos todos os eventos e está aí os dados hoje bem consolidados, uma base de dados riquíssima que a gente construiu ao longo desse período. Você falou em alguns dados, mas quais são esses dados mesmo? Por exemplo, eu sei que você mede velocidade de vendas. Porque a gente, se vocês não entenderam, todos os meses os incorporadores se reúnem para ouvir o que é que eles devem ou não lançar. Ou seja, o que é que está vendendo, o que é que está vendendo rápido, o que é que está precisando de urgentemente ser lançado porque tem a demanda nos clientes aqui na nossa cidade. Enfim, então a gente se reúne e a gente, enquanto mercado, vê os dados, o que é que os dados estão nos mostrando. E aí, como é que é essa medição, né? Como é que você mede isso? Pega das tabelas, pega com as construtoras e tudo, compila e dá. E que dados você acha que são os mais importantes?
Pronto. Os dados são mensalmente, né? Através das tabelas de venda. A nossa análise é sempre baseada nas tabelas de vendas dos incorporadores. Mensalmente eles enviam. No começo foi uma dificuldade também de pegar essas tabelas. Hoje eles já pedem a data para enviar e eu já recebo isso. Ficou mais fácil esse trabalho. E os principais dados são a velocidade de venda, que é a venda sobre oferta, né? O que a gente está vendendo em relação ao nosso estoque. Que esse dado é importantíssimo para o mercado para saber ali o que está absorvendo durante o período, né? Também o preço médio do metro quadrado, isso também é muito importante. E para o cliente que deixa de comprar hoje, pensando que amanhã vai ter um preço melhor, esquece. Eu provo isso, eu tenho uma apresentação em 2010, eu tenho um metro quadrado Meireles, eu vou falar aqui para ser bem assertivo, R$7 mil no passado. Hoje, eu tenho apartamento sendo vendido a 33 mil. No metro quadrado. No metro quadrado. Então, assim, não vai ter isso, né? Então, para mim é um dado muito importante que ele vai acompanhando ali. Todo mês cresce. Raramente ele fica ali no 0 a 0. Baixar não tem esse dado de queda do preço do metro quadrado. E Wagner, alguma construtora já deixou de lançar algum produto ou lançou algum produto porque esteve presente lá no Flash e reanalisou ou analisou melhor o mercado para poder colocar um produto na rua? Várias vezes. O Flash está aí para justamente isso, né? Para ajudar as consultoras a tomarem o norte do mercado, né? Então, você falou de deixar de lançar produto. Em 2014, Paty, nós apresentamos um pipeline, né? Pipeline é a nossa previsão de lançamentos futuro, né? Em 2014, nós apresentamos as consultoras que iam ocorrer 18 lançamentos no ano seguinte. E do mesmo segmento? Do mesmo segmento. Uhum. Segmento comercial. Uhum. E assim, a gente abriu um alerta, né? Uhum. Ó, se sair tudo isso aqui, vai dar problema. Não saíram os 18, alguns recuaram, né? Mas ainda assim saíram, se não me engano, 6 ou 7 lançamentos. E o comercial passou por maus bocados, né? No período de crise, a gente tem ainda estoque ainda pouca coisa, mas tem estoque dessa época ainda. Mas imagine se tivesse saído os 18. Se não tivesse o flash imobiliário, todo mundo tivesse colocado o seu produto comercial para vender, seria um mercado bem complexo hoje. Aí você falou de comercial, mas o que eu percebo hoje, baseado nos dados do Flash Mercado, do Flash Imobiliário, é que o estoque do comercial, ele está muito pequeno. Por mais que a gente esteja aí, que você falou da quadra BS, doutor Beto, tá para botar na rua aí já o BS Steel, que é um projeto excepcional, mas se eu for lá no BS Design, não tem mais sala, pela BSPA não tem, só tem repasse. Em todos os comerciais da cidade tem uma ou outra sala. Então, eu posso dizer que hoje, ao contrário, eu devo lançar o Flash, mostra isso? O Flash ele já vem há mais de um ano batendo nessa tecla, né? Que hoje o comercial é o grande nicho para quem souber aproveitar, para quem tiver um terreno bom, bem localizado e construir um prédio para venda de salas comerciais, né? Eu não tenho estoque. Se você for fazer uma análise, tem menos de 60 salas em estoque para venda, né? E tem grandes empresas querendo, ainda mais com tudo que está chegando, do TikTok, enfim, tudo que está movimentando a cidade crescendo. É só notícias de turismo crescendo aqui em Fortaleza. Precisa de salas comerciais, né? Então, é um nicho que está sendo explorado, já tem construtora trabalhando para lançar, mas ainda tem muito espaço. É igual o que você falou. É uma janela de oportunidade, né? Enfim, então, Dr. Beto vem aí com BS Steel, tem BTB vindo com HB Square e com NB Signature Offices. Então, assim, Fortaleza, ela está posicionada geograficamente de uma forma estratégica, né? E, além disso, além da geografia, as pessoas também ajudam muito, né? Então, a gente tem muita gente aqui, enfim, que ajuda a trazer mais gente boa. E aí, então... Estão escutando aí, né? Alô, investidor, os incorporadores já estão sabendo porque participam do nosso Flash Imobiliário. Mas se você está querendo investir em algo certo, que está com estoque baixo e com muita demanda, invista em salas comerciais. É isso mesmo? Com certeza. E o compacto? Compacto também é um grande produto, que esse já está acontecendo, né? De lançamentos e, assim, é um lançamento melhor que o outro. E o que acontece? Se você analisar... Paty e Aninha, se você colocar numa análise, foram 6 hotéis que deixaram de existir para dar espaço a residenciais, né? Então, eu estou falando em algo em torno de 2.400 leitos de hotel, que não tem mais, né? Então, o compacto, ele chega para suprir aí essa demanda. Então, quem está saindo na frente, quem está lançando, está
pegando os primeiros produtos, os melhores preços, porque não para. Se você pegar uma análise do primeiro estúdio que foi lançado há 5 anos atrás, quando você pega hoje a questão de preço, é outro preço, e não para, é muito lançamento, vem aí pelo menos mais uns 3 ou 4, e assim, ainda é pouco. Você fala, 3 ou 4 lançamentos, Wagner, 2.000 unidades, você acha pouco? É pouco. Quando a gente faz uma análise do Nordeste, Fortaleza é o que tem menos apartamentos, estúdios e compactos. Quando você faz uma análise a nível Brasil, então nem se fala. Mas no Nordeste ainda estamos engateando, né? Quando a gente analisa com o Nordeste todo. Então, é isso mesmo. Os compactos ainda têm vez. Eu perguntei pelos compactos, além das salas comerciais, porque tem muitos clientes e amigos meus que perguntam: ai, Aninha, mas mais lançamento de mais um compacto não já tem muito, não? Gente, não. Não. Fortaleza precisa de mais compactos, porque tem demanda e realmente precisa. Não só pelos leitos hoteleiros que a gente perdeu nos últimos anos, mas também porque a gente precisa de mais, né? Tem mais turista, cada vez mais gente interessada em conhecer as nossas praias, por exemplo, mais turismo de negócios também. Então, a gente precisa dessa demanda, para atender essa demanda, né, desses compactos. Então, não saturou e não vai saturar tão cedo. Então, investidor, continue investindo em compacto, porque as nossas incorporadoras percebem essas janelas de oportunidade, assim como são as salas comerciais, e está lançando, porque a gente vai usar. Então, além dos compactos, além das salas comerciais, a gente percebe todas as oportunidades no mercado a partir desses dados do Flash imobiliário. E aí a Patrícia estava comentando aqui no intervalo sobre o Flash Invest. A gente estava falando aqui, lá na Lopes, a gente criou um braço do Flash Imobiliário. Porque o Flash Imobiliário, o Wagner comentou aqui, né? A gente faz para os incorporadores. A gente, obviamente, coloca essa notícia na rua, né? A gente dispara essa notícia para o mercado, mas ela é muito para nortear o incorporador. E a gente sentiu uma janela de oportunidade para a gente mostrar isso para os nossos clientes. A gente estava essa semana passada reunido com o Daniel, e o Daniel estava falando umas análises dele, de mercado, de pesquisas também que ele faz na Brain, com o pessoal do Airbnb e tal. E ele mostrou as coisas que parecem muito com o que a gente faz aqui no Flash. Então, a gente fez um recorte do Flash Imobiliário para passar para o nosso cliente. É a versão Pocket, que eu chamo, né? E, Wagner, como é que surgiu isso? Porque todas as vezes que eu vou para um Flash, quando eu digo assim, olha, vamos ter um Flash com a J. Simões, por exemplo, porque ela vai lançar agora mais um J Studios, agora em julho para agosto, e ele fica ali no Meireles. Aí você vai lá, cria um flash imobiliário específico para aquele fim, que é diferente do outro flash que a gente fez na semana passada para um produto que era na Aldeota. Então, me explica como que você e o Ricardo pensam nisso para passar essas informações para os nossos clientes e mostrar esses dados para o nosso consumidor final, justamente para sanar as dúvidas dele com relação a isso. Não está saturado? Será que eu vou ganhar dinheiro, né? Comprando esse imóvel, já que já tem tantos no mercado? Perfeito. São dois, né? O Flash Living e o Flash Invest. O Flash Living para aquele produto que é mais voltado para a moradia mesmo, e o Flash Invest para produtos de investimento, para rentabilidade, né? Então, assim, você falou, Paty, que são, às vezes, um produto na Aldeota, Meireles, o produto, o tamanho é o mesmo, mas a história é um pouco diferente. E é justamente isso a nossa ideia para passar para o cliente. É mostrar para ele, no Flash Invest, no Flash Living, que, primeiro, a evolução do mercado, que é os preços, o que está acontecendo, o que está vendendo, o que não está. E segundo, é a história do produto. Por que um produto do Meireles ele vai ser rentável para esse cliente? Por que um produto que está nascendo na Aldeota ele vai ser rentável para esse outro cliente? Por que um produto do Flash Living tem aquele preço de metro quadrado? O que faz esse produto ter esse preço naquela região e por que foi desenvolvido esse tamanho, essa tipologia em determinado terreno? Então, essa é a ideia do Flash Living e do Flash Invest. Levar a informação ali ao pé da letra para o cliente de tudo, desde da compra do terreno ao desenvolvimento do produto e a formatação do preço. Isso é o que a Lopes faz muito bem, na verdade, com vocês, né? Que é trazer a informação, quase com responsabilidade social, assim, de levar a informação para um consumidor final, para o cliente. Porque um cliente desse, a gente sabe bem, que vai para um Flash Invest, para um Flash Living, ele sai dali sabendo dados de mercado que se ele não tivesse sido, ele não ia saber, de jeito nenhum. Então, isso junto com o Cidade Imobiliária, que a gente ajuda, né, a propagar esse conhecimento de que, se não fosse divulgado, seria realmente um conhecimento interno.
Isso é parte de um legado, na verdade, né? Assim, que o mercado imobiliário está criando aqui em Fortaleza. Como é para ti fazer parte disso? Assim, parte essencial, né? Essencial. É assim, a gente fica muito feliz, né? Porque está na missão da empresa, né? Eu sou um cara muito ligado à missão, né? Essa atender todos os clientes com excelência, ela nunca sai da minha cabeça, né? E isso faz parte da missão. Não só vender o apartamento, né, para o cliente, ir lá receber a nossa comissão, é muito legal, tudo bem. Mas o mais importante para a gente é ter lá, dar a informação, passar para o cliente que ele está comprando um produto dentro do preço de mercado. E dentro do perfil dele também, né? Com certeza, com a qualidade que ele procura, que ele busca, com tudo que ele deseja ali. As informações de como é que foi a história dessa venda desse terreno. Isso é muito legal. Quando eu falo sobre a história da venda do terreno, da elaboração do produto, eu vou usar o exemplo da Quadra Macedo, que é a antiga sede do Grupo J. Macedo. Então, o Ricardo costuma dizer que é um imóvel que ele tem alma. Ele respira negócio, prosperidade. Então, o cliente ele precisa saber de tudo que aconteceu ali até a gente chegar no desenvolvimento da quadra e na formatação daquele preço e mostrar para ele que está sendo um bom negócio, tá? Às vezes comprando igual ao mercado ou abaixo do mercado. A gente sempre tenta levar isso com qualidade e excelência. Muito legal. Eu fiz questão de falar desse recorte do flash para trazer para o cliente, justamente para as pessoas entenderem que o Ricardo disse que a gente domina o ciclo do mercado imobiliário, que a gente tem lá ele que traz não só um terreno para a construtora, ele traz um negócio, ele traz um empreendimento, um produto já, tem todo o time de vendas, tem toda a força de vendas da empresa, tem a análise para aquele terreno, tem a análise do venda, da pós-venda, como é que eu vou fazer com aquele local. Então, Wagner, para mim, a sua atividade, ela é essencial. A gente fala que quem não mede não cresce, né? Então, tudo do Wagner é medir. Tudo é ali tabulado, né? Depois de quase 2 décadas de mercado imobiliário, como é para você acordar todo dia, olhar de novo para uma planilha e para mais dados? Para mim, assim, quando eu falo de Lopes, é a minha vida, né? Então, eu já gostava da Lopes lá em São Paulo, de todo mundo que eu trabalhava lá. E vindo para o Ceará, então, na Lopes Imóveis, que ainda tem o jeito do Ricardo Bezerra de trabalhar, de fazer o negócio acontecer, isso para mim é muito bom. E o que me motiva, e eu acordo com a mesma motivação de 2007, quando eu entrei lá em São Paulo, o que me motiva de trabalhar é que eu não tenho um dia igual ao outro. Eu sempre tenho gente nova para atender, eu sempre tenho um produto novo para desenvolver, uma estratégia nova para tomar, uma análise nova para mudar o mercado e acompanhar a evolução, tecnologicamente falando, também de evolução de mercado, de preço, de lançamento, de cultura, de novos produtos a serem lançados, como foi a mudança para o compacto. Então, para mim, isso aí é o que eu acordo com vontade de trabalhar todos os dias e assim desde 2007. Gente, ele é movido à novidade, ele é movido a movimento e isso dá energia. Parece que a gente pegou energia aqui também. Porque, meu Deus, né? Wagner, isso é sensacional e, assim, agora falando, dá para notar. Todos os dias a gente chega lá, o Wagner tá... É diferente. É diferente. Ele é diferente. É uma honra trabalhar com você e é uma honra... te receber aqui no Cidade Imobiliária. Acho que foi um programa super produtivo. Assim, espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Deixa a sua dúvida aí, comenta no YouTube lá no GC+. Wagner, o que é que eu devo comprar daqui a 2 meses? Eita! Enfim, porque a melhor gente tá comprar aqui. hoje, né? Fica mais barato. O melhor dia hoje. Daqui a 2 meses tá Essa caro. era a resposta que eu queria que ele desse. Mas, Wagner, muito obrigada. Nosso tempo aqui é muito curto, mas foi, Ave Maria, maravilhoso te receber aqui. Eu que agradeço o convite, foi muito diferente, né? Uma experiência como essa. Eu que não sou um cara que gosta de aparecer muito. Verdade. Mas eu estou muito feliz aqui, muito feliz mesmo. Agradeço demais o convite de vocês. Wagner, obrigada. É uma honra ter você aqui comigo, meu amigo, meu parceiraço. Estou muito feliz e orgulhosa da gente estar juntos aqui, né? Falando com você, ouvindo a sua história e a sua experiência que você divide todo dia com a gente lá na Lopes. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite de bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço. Então, até próximo domingo com mais um Cidade Imobiliária. A gente vai conversar com mais uma personalidade que ajuda a construir essa nossa cidade imobiliária.